Muito bem, muito bem-vindo, meu querido irmão, muito bem-vinda, minha querida irmã. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma lição do nosso segundo trimestre de 2024 e hoje lição de número 2, que tem por tema a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Uou! Tremendo, hein? A lição de hoje está poderosa, poderosa. E você não pode perder. E como é que foi, hein? O renovo aí, a volta não, né? O início de um novo trimestre. Né? Como está a sua sala? Entrou em contato com os alunos? Ligou aí para os faltosos do trimestre passado? Você já se conectou aí, não é? Com os irmãos, com as irmãs? Espero que sim, porque este trimestre a lição está fundamental, hein? Ela é essencial para a trajetória deste querido aluno, desta querida aluna, e também sua trajetória, professor, não é? Para a nossa trajetória, porque está tratando sobre a caminhada cristã, não é? A nossa jornada de fé, rumo às mansões celestiais. Então temos que, aprender a trilhar esse caminho que é repleto de desafios, não é? De obstáculos, mas todos eles rompemos e vencemos pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pois bem, então, tá preparado aí para a próxima lição? Lição de número 2 hoje, falaremos sobre a porta estreita e a porta larga. Então, não esqueça, hein? Aproveitando o ensejo, aqui abaixo desse vídeo tem um botão escrito inscrever-se. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, nos dê essa honra. Clica no botão escrito inscrever, se inscreva no canal. Também ao lado tem um botão com formato de um sino, clica nele, são as notificações. Vai subir uma barrinha, você vai clicar onde está escrito todas, tá bom? Todas as notificações. E depois não esqueça do seu like, do seu gostei, hein? Para que o YouTube possa promover este vídeo a todos que precisam aprender da palavra do Senhor. Pois bem, queridos, muito bom. Então vamos lá, vamos estudar a lição. Papel e caneta na mão, porque já vem instrução. Muito bem, o nosso texto áureo está tremendo. Olha o que diz Lucas, Evangelho de Jesus, segundo nos registrou Lucas, capítulo 13, versículo 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Uau, muito forte esta palavra. Verdade prática, a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Meu irmão, a lição está forte. Nossa leitura diária, como sempre, eu dou sempre o incentivo aos irmãos, para que vocês também incentivem os seus alunos para compartilharem esta leitura maravilhosa que, a saber, nos diz, olha só, na segunda, Provérbios 15, 24, que traz a ideia da porta estreita presente no Antigo Testamento. Na terça, Mateus 5, 39, 48, que traz o conceito dos princípios celestiais da porta estreita. Quarta-feira, Mateus 16, 24, Romanos 6, 6, Gálatas 5, 24, que traz um conceito da renúncia e a glória progressiva da porta estreita. Na quinta, 1 Coríntios 6, 9 e 10, Gálatas 5, 19, 21, que traz o conceito da recompensa de quem entra pela porta larga. Na sexta, Isaías 1, versículo 15, 16, Isaías 55, versículo 7, Jeremias 7, versículos 3 ao 7, que traz o conceito da porta estreita, que é um chamado ao arrependimento. Sábado, Provérbios 28, 13, 1 João 1, 7, que traz o conceito da porta estreita, que é um caminho de confissão e perdão.
Olha aí, nossa leitura bíblica em classe. Vamos lá, está em Mateus, Evangelho de Jesus, segundo nos registrou Mateus, capítulo de número 7, versículos 13 e 14, e capítulo 3, do versículo 1 ao 10. A seguir, Mateus 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que a encontrem. Mateus 3, de 1 a 10. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz da árvore. Meu Deus, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A lição que nós estamos estudando hoje, nós já vimos pela leitura introdutória, pelo texto áureo, pela verdade prática, que é um despertamento para a nossa geração. Deus está despertando o seu povo, viu? Para o grande perigo, para não nos perdermos no caminho. Pois o caminho, não é, que nos conduz à salvação, o caminho da fé, o caminho da caminhada cristã é um caminho estreito, mas existe o caminho largo e muita gente está se confundindo. E aí está o perigo. Qual o caminho bíblico a ser trilhado? Qual jornada nós devemos aceitar e trilhar? A jornada do caminho estreito ou a jornada do caminho largo? É sobre isso e muito mais que a lição de hoje vai falar. Para isso, eu quero convidar você, não é, a abrir a sua revista. Uma das características da nossa aula que se diferencia e te ajuda, meu querido aluno, professor, não é, companheiro, é que as nossas aulas têm a revista, né, na tela como base. Então você consegue acompanhar a leitura mesmo você tendo esquecido a tua revista, estando em viagem, seja o que for, no trabalho, onde você estiver, a lição ali, você vai acompanhar na íntegra a lição de domingo, né, a lição da escola dominical, e você vai poder anotar depois na sua revista ou no seu caderno de estudo. Compartilhe aí com seus amigos, porque nós vamos desfrutar. E olha só, ó, tá vendo aí? Já estamos na tela com a introdução. Então, nós sempre usamos a própria revista. Por quê? Porque tem gente que lê, né?
Tem gente que lê a revista e não entende, né? Não consegue entender o que o comentarista, no caso agora do pastor Ziel, que ele está querendo passar, qual a ideia, né, o propósito. E aí nós usamos a revista exatamente para isso, para facilitar a sua compreensão do propósito do comentarista ou do propósito da lição para a Igreja do Senhor. Olha o que diz a introdução aí, ó. Nesta lição estudaremos, não é, o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar, tá vendo aí? É pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita. E do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos, olha aí, ó, que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho, até grifei aí para você, ó, o caminho que nos conduz ao céu. Aleluia! Qual é o caminho que conduz ao céu? O estreito ou o largo? Nosso primeiro tópico aí, ó, é o tópico portas e caminhos. Palavra-chave tá aí na tela para você. Palavra-chave porta, ok? Pois bem, vamos lá. Tópico 1, portas e caminhos. Subtópico 1, a porta estreita. A ideia de uma porta estreita, né, entre aspas, como caminho para a vida, está presente tanto na literatura judaica, tá vendo aí? Até grifei para você, quanto na cristã. Se você quiser grifar também na sua revista, é importante para você dar ênfase ali para o aluno na hora da aula, ok? Então, tanto na literatura judaica quanto na cristã, nós temos aí, né, esta referência da porta estreita, trazendo esse sentido de caminho. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento, em Provérbios 15, 24. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício, né, ou um muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio desta porta que todos, tá vendo? Até grifei para você, todos entravam e saíam da cidade. É exatamente esse propósito da Bíblia. Todos passarão pela porta. Só que só tem duas, a estreita e a larga, mas todos deverão passar por uma porta. Seja a estreita ou a larga, não tem quem vai ficar de fora. Pois bem, tem que escolher, meu irmão, tem que ter essa decisão. Subtópico 2, o caminho. O caminho apertado, né? Olha aí, ó. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia, tá vendo aí que eu grifei? Salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, até marquei para você, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Glória a Deus. Não por acaso, a palavra apertado, tá vendo aí, entre aspas, grifei, vem do grego, né? Flibo, né? Flibo, que significa, olha aí, ó, ou num português, né? Num português misturado a grego, tlibo, né? Tlibo. Olha aí, ó. Prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, tá vendo aí? Caminho comprimido, contraído, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar, meu Deus. Esse caminho apertado, sabe o que está querendo dizer aí? Ele é trabalhoso, viu? Não é fácil, não. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus, não é? E de modo bem concreto. Olha só, amar os inimigos é fácil, irmão? Amar os inimigos, sim ou não? Não. Não é? Então escreva isso, passe para os seus alunos. Olha, não é fácil. Não é fácil trilhar o caminho apertado.
E aí, ó, você coloca aí a tradução do grego, não é? Que são na transliteração, né? Na tradução do grego para o português tem as variações, e olha aí as variações do mesmo sentido, então é sempre apertado, é estreito, não é fácil. E na prática é o quê? Amar os inimigos. Não é fácil você amar quem te trata como inimigo, quem não te respeita, quem, né, cria ambiente hostil e lida com você como inimigo. Não é fácil. Né? Não praticar hipocrisia num tempo em que a hipocrisia está em alta, meu Deus, não é fácil. Né? Acumular tesouros nos céus não é fácil. Dentre outros princípios, porque para acumular tesouro no céu você tem que cumprir princípios bíblicos e não são fáceis. Por exemplo, muitos de nós não cumprimos a primícia. Nós não cumprimos o primeiro reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas, não é? Eu vou te mostrar, ó, só uma prova, viu? Que você também pode compartilhar na sua sala. Uma prova de que nós não cumprimos princípios estabelecidos na palavra, que são tesouros do céu. Observa bem como o caminho é estreito. Você chega atrasado na igreja, no culto, nas reuniões, de seus compromissos com o Senhor, né, com a obra do Senhor, pois é, aí já mostra que a prioridade é você, não o reino. Quando a prioridade é o reino, nós chegamos sempre, nós cancelamos tudo para chegar cedo e tratarmos com excelência a obra do Senhor, porque primeiro é o reino de Deus. Em tudo na sua vida, primeiro é o reino de Deus ou em algumas coisas? Será que Jesus pediu para primeiro ser o reino de Deus em alguns momentos da nossa vida ou em toda a nossa vida? Entende o que eu quero dizer? Aquela questão de perdoar aquele que te ofendeu, de oferecer o rosto, você entende como funciona? Não é? Então, princípio de honrar pai e mãe, mesmo que o pai e a mãe sejam... é um casal disfuncional, uma família disfuncional, você que tem um temperamento explosivo e que não leva desaforo para casa, você se calar, você ser paciente, você, Então é bem trabalhoso, mas este é o caminho que nos leva ao céu. É negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Mestre. Por isso Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Pois bem, e olha aí, ó, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte, capítulo 5, versículos 39 e 48 de Mateus, Jesus deixa claro lá, dentre muitos princípios no Sermão do Monte. Subtópico 3, olha aí, porta larga e caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simboliza uma vida sem compromisso com Cristo. Você está vendo aí, meu irmão? Quem está na igreja, mas não tem compromisso, ele está vivendo uma porta larga. Ele está numa jornada de porta larga, no caminho largo. Por quê? É uma vida sem compromisso com Deus. Porque teu compromisso não é com o pastor em primeiro lugar, não é com a igreja, é com o Senhor Jesus, que morreu na cruz por ti e por toda a tua família. Pois bem, olha aí, ó, segundo o padrão do mundo. Qual é o padrão do mundo? Pense grande, você é o centro, eu penso, logo existo, é eu, você no centro, não Jesus. Este é o padrão do mundo. Olha aí, essa porta recebe, olha o que o texto está dizendo aí, uau! Esta porta recebe, olha aí, ó, pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido a muitos. Tá vendo aí? Você com certeza conhece alguém, há muitos por meio de busca irrefreada do prazer e das ideias. Até grifei para vocês aí, ó, que negam a Bíblia. Ideias que negam a Bíblia, ou seja, os princípios bíblicos como nossa única regra de fé e conduta, não é? Tratam-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias. Tá vendo que eu coloquei ideias de novo? Então, ó, ideias que negam a Bíblia lá em cima, tá vendo aqui? Ó, aqui em cima eu coloquei ideias que negam a Bíblia. Grifei aqui embaixo. Quais são essas ideias? Ó, suas próprias ideias.
não é? Aquelas ideias, as axiologias, é porque fulano falou isso, Beltrano e tal, estou vindo aqui porque eu entendo ser, meu irmão, a Bíblia explica-se a si mesmo. Deus deixou um manual para nós não perdermos, uma bússola, para não perdermos a direção do caminho que nos conduz à salvação e ao céu. Aleluia. Juízes 21, 25, olha aí, ó. E que não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. Tá aí João 7,38. Tá grifado aí para você, ó. Não é? E não desejam, a pessoa não tem força de vontade, né? Ela não tem predisposição nem para prestar atenção na mensagem. Às vezes está dentro da igreja, mas não está prestando atenção na mensagem, está nem para nada, e não sabe ele. Está perdendo uma grande oportunidade de trilhar o caminho estreito, o caminho do céu. Aleluia. Pois bem, olha aí, tópico, sinopse do tópico 1, ó. A porta estreita e o caminho apertado representam uma vida de compromisso com Cristo. Deu para entender? Então a porta estreita e o caminho apertado, sacrificial, né? Isso que o comentarista está trazendo para nós, é isso que a lição está trazendo para nós. Esta trajetória sacrificial, de abdicação, de renúncia, representa uma vida de compromisso com Cristo. Quem tem compromisso com Cristo nega-se a si mesmo. Toma sua cruz e segue-o. Aleluia! Glória a Deus. Agora o nosso tópico 2, olha só. Tópico 2 nos diz o seguinte: porque, olha aí, ó, entrar pela porta estreita é difícil. Meu irmão, entrar pela porta estreita não é fácil, né? Olha aí, subtópico 1, uma porta aberta, porém difícil. Como eu já introduzi no tópico anterior, né? A porta para a entrada na pátria celestial está aberta, está aberta. Porém, tá vendo? Eu até grifei aí, ó. Há muitos impedimentos, ó, para que a alma humana a atravesse. Quais impedimentos são esses? Ó, grifei aí, tá marcado aí. Egoísmo, ego inflamado, idolatria, orgulho, dentre outras. Por que Caim matou Abel? Orgulho. Por que, não é? Existe rebelião, orgulho. Porque as pessoas hoje, cientistas do comportamento humano, né? Cientistas da mente e do comportamento humano, já comprovaram que o mal do século não é ansiedade. Ansiedade é resultado, né? Uma das consequências do mal do século. E qual é o mal do século? O orgulho. É o orgulho que tem acabado com a nossa sociedade. É o orgulho que faz a pessoa não ouvir a outra. É o orgulho que faz a pessoa pensar que é dona de si mesma, do seu nariz, da sua vida, e ninguém tem nada a ver com isso. É o orgulho que faz a pessoa invejar. É o orgulho que faz a pessoa, né, ter um comportamento altivo, não é? Se idolatrar, ter o ego inflamado, viver né, centralizado em si mesmo. Parece que pega o celular ali, ó, a pessoa começa a olhar o celular e finge que não tem ninguém do seu lado, não tem um bom dia, uma boa tarde. Orgulho, 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 e temos que lutar contra isso. Olha aí, contudo, nosso Senhor ensinou para que, olha só, que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo. Tá vendo aí como eu já introduzi no tópico anterior? Até grifei aí, ó, tá grifado aqui, ó. Deixar morrer o que somos para viver a vida com ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Aleluia! Mateus 16, 24, Romanos 6, 6, Gálatas 5, 24. Subtópico 2, as oportunidades desta porta larga. Então, pastor, a partir do momento que eu assumo esse compromisso de pagar o preço, de renunciar a mim mesmo, de abrir mão das minhas vontades, meus desejos, para viver a vontade de Deus, o propósito de Deus na minha vida, o que eu ganho com isso? Quais são as oportunidades, né, que essa porta estreita me conduz? Como da mesma forma, não é a porta larga. Olha aí, nós vamos então às oportunidades da porta larga. As oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente. Por quê? Vem essa pergunta que eu disse. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Cuidado, meu irmão, cuidado.
eu falei isso lá na nossa igreja, na reunião de obreiros, eu falei isso de líderes. Você não faz para ganhar, você faz porque você já ganhou. Aleluia! Você já ganhou, meu irmão. Lá na cruz do Calvário, Jesus já conquistou a sua vitória. Você já é mais do que vencedor. Seu nome está escrito no livro da vida. Você já ganhou. Aleluia, aleluia. Viu? Aí vem, ó. Então a porta larga, ela tem mais propaganda, mais marketing, né? E oferece uma jornada de prazeres, deleite e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho, olha o que diz a lição, são dominados pelas ilusões da vida, até grifei para vocês, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. 1 João 2,15, 16. Quantos e quantos, meu irmão, estão abandonando o sacrifício, a renúncia, uma vida sacrificial e devota ao Senhor para viver prazeres momentâneos, estão amargando, viu? Amargando o preço e o prejuízo que tudo isso, que essa decisão causa. Tragicamente, olha aí, até grifei de verde para vocês. Todos os que amam o mundo não terão direito de entrar no céu. Está na Bíblia, 1 Coríntios 6, 9, 10, Gálatas 5, 19, 21. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Glória a Deus. 1 de João, capítulo de número 2, versículo de número 17. Viu aí? Meu irmão, olha aí, ó. Aqui na lição de professores tem até um modelo de uma porta, né? E ele, tá vendo aí? E na época, não é? Na época antiga, nos tempos antigos e até hoje em alguns, né? Todo lugar precisa de uma porta, mas nos tempos antigos era assim, literal o que nós estamos falando. Existia uma porta grande e uma pequena. Quando era um grande festa, momentos para todo mundo, não é? Sem restrição, o grande portão se abria. Quando não, existia sempre uma porta menor, estreita, que era a porta que eles selecionavam a entrada. A entrada era mais vigiada, mais guardada, mais seletiva, mais selecionada. Então nós temos que guardar isso. Essa porta grande é para ocasiões para todos, viu? É uma ocasião libertina, é a falsa liberdade, aquela coisa, meu irmão. Mas muitas vezes as estratégias de guerra usavam isso. O grande portão aberto, os inimigos entravam, quando eles fechavam, matavam todo mundo. Então a gente tem que ficar ligado que no mundo espiritual a estratégia é a mesma. Não é abrir uma grande porta, todo mundo achar que aquela porta é a porta verdadeira e no final todos se perderem, porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Viu? Subtópico 3, as razões das exigências. Olha aí, ó, diferente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita, né, e o caminho apertado requerem uma transformação interior, tá vendo aí? Uma decisão pessoal e uma disposição de seguir na contramão da maioria. Então não vamos com a grande porta, com a maioria, nós vamos com a seletividade, nós vamos com o cuidado, o zelo, o amor do Senhor. Glória a Deus, passar no crivo da palavra. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem reconhece em Cristo, tá vendo grifado aí? Como um pecador. 2 Coríntios 12, 9, aí tem que abrir mão do orgulho, meu irmão, e dizer: Pai, eu abro mão do meu orgulho, abro mão do meu eu. Lembra? Tem um louvor que diz isso, né? Abro mão do meu orgulho, do meu eu. Aquele louvor que fala de Naamã, né? Pois é, como Naamã, quebra o meu orgulho, eu quero descer, glória a Deus, as águas, e alcançar o milagre. Olha aí, como um pecador, e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele, como um novo começo. 2 Coríntios 5,17, que aí, as coisas vão se passar, tudo se faz novo, nova criatura. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade.
e seguir os passos de Cristo e andar como ele andou, 1 João 2,6. Então estaremos prontos para criar raízes, está vendo aí, ó, criar raízes. O que falta na geração de hoje é crente raiz, meu irmão. Não é esse povo Nutella, qualquer coisa desvia, qualquer coisa sai da igreja, qualquer coisa muda de igreja, qualquer coisa entrega carro, qualquer coisa para de falar com o irmão, qualquer coisa para de falar com o pastor, qualquer coisa... Ei, não é assim não. O crente, quando passa na porta estreita, ele é grato a Deus pela oportunidade de ter entrado. E ele fica tão grato que ele cria raiz, ele honra, ele é grato, ele é mais, sabe, é mais raiz, mais firmado na rocha. Ele sabe que esta oportunidade não é para qualquer um e não é qualquer dia, ele não vai desperdiçá-la. Agora, quando o crente é Nutella, é porta larga, né, meu irmão? E enfrentar os obstáculos da nossa jornada cristã. Lucas 8, 13 e 14. Sinopse 2, ó, seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em seguir na contramão da maioria. Crente que passa pelo estreito de Deus. Crente que é raiz, meu irmão. Ele não anda com a maioria, ele anda pela direção da palavra e do Espírito de Deus. Aleluia. Seja um crente raiz, passe pela porta estreita, porque o teu futuro será mais promissor no Senhor e grandes vitórias você terá nesta jornada de fé. Meu irmão, é isso aí, minha irmã. O caminho é estreito, precisamos tomar uma decisão. Não tem outra saída. Eu quero ver os crentes Nutellas com essa lição, hein? Uou! É, professor, não tenha medo. Superintendente, pregue a verdade. A Bíblia é clara, só há 2 caminhos, viu? Não tem para onde correr. Só há 2 caminhos, o estreito e o largo, o comprometido e o sem compromisso, o que ama a Deus acima de todas as coisas e o que ama a si mesmo acima de todas as coisas. Aquele que se compromete com Deus, com a palavra, com o reino, renuncia a tudo e a todos, e aquele que não está nem aí para o que o Senhor diz a seu respeito do que a palavra diz. Mas que nós venhamos ouvir o conselho de Deus e da sua palavra, que possamos abraçar este caminho estreito, que é o caminho que nos conduz ao céu. Olha aí o tópico 3, vamos lá no tópico 3. Tópico 3 fala exatamente sobre isso. Sobre o que, pastor? Sobre entrando pela porta e pelo caminho do céu. Aleluia! Professor, e como que eu entro por esse caminho? Como que eu entro por esta porta? Qual é o primeiro passo? Meu amigo, arrependimento de pecados. Uou! Tá aí, ó. Tá aí, subtópico 1. Arrependimento de pecados. Por meio das palavras do arauto divino João Batista. Tá vendo aí Mateus 3, né? Versículo 1 em diante aí, ao 10. A mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus até grifei aí, ó, tá grifado, arrependimento. Acabou. Não tem conversa. Tem que quebrar o orgulho, não é? É como aquele louvor, não é? Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã no teu poder. É isso aí, Senhor, quebra o meu orgulho. Meu irmão, é mais ou menos por aí, viu? E tá aí, ó, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança. Tá vendo aí? Meu irmão, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías, Jeremias. Olha aí, ó, não é? Tá aí, ó, entre outros, né? Isaías 1, 16, 15, 55, 7, Jeremias 7, versículos 3 ao 7. Por essa razão, é importante ponderar
que o arrependimento bíblico não é, até grifei aí, ó, não é uma questão meramente, grifei para você, ó, emocional, tá vendo aí? Emocional, de momento, aquela coisa de, né, no louvor, no culto e depois volta tudo a mesma coisa. Não, viu? Arrependimento bíblico não é isso não, não é esse momento chororororororo ali, depois volta tudo a mesma coisa. Você não se arrependeu, tá? Me perdoe, me desculpe a franqueza, mas você não se arrependeu. Eu preciso te dizer a verdade. E diga essa verdade para o seu aluno, professor. Anote isso aí. Arrependimento é mudança de direção. Deu para entender? Você está indo por uma direção, você se arrependeu, você muda o percurso. Você não continua nele. Ó, você está indo errado, torto, todo torto. Se arrependeu, você volta. Aí você muda o seu percurso, tá bom? É mudança de rota, não é a mesma rota, a pessoa não continua, não vai e volta, não é ioiô, não é, né, elástico, vai e volta, não. Tá? Isso aí é emocional, isso é emoção, isso é carne, tá? Isso aí pode ser uma contrição, né? Um remorso. Tem muita gente que tem remorso pelos seus pecados, por tudo que lhe causou, tudo que fez e tal, vergonha, desespero, angústia, tudo menos arrependimento. Uma vez arrependido, meu irmão, o Espírito Santo entra em você, nunca mais você será o mesmo. Aleluia! Tá? Naquele detalhe não. Depois, né, Deus vai trabalhando, porque o ser humano é cheio de... Né, mas naquele ali, uma vez arrependido, uma vez alcançado pela graça, a graça de Deus ela é suficiente. Basta uma palavra. Tá bom? E o servo é curado. Só uma, não precisa de 2, 3, 4. É uma visitação do Espírito Santo de forma sincera, transparente, honesta, meu irmão. Acabou. Por isso que você tem que confessar. O problema é que as pessoas não confessam. Elas dizem que se arrependem, mas não confessam. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Viu? Tem que confessar e deixar, mudar a direção, mudar a rota. Pega isso aí, anota aí, passa para o seu aluno. Ó, e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Desculpa. Então você tem que mudar também a sua mente, seu, né, intelecto ali, ó. Não, tomei uma decisão mental, racional e moral, tá? Atitude. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia o pecado. Tá vendo aí? Reorienta a vida, ó, mudança de direção, ó, né? Reorienta a vida, ou pode ser assim também, ó, né? Pum, mudou de direção, tá? E afirma uma resolução de deixar um caminho espaçoso para você ficar à vontade, não é? Para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Subtópico 2, confissão de pecados. Acabei de falar, não é? O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele, saíam de tudo quanto era canto para ir ter com ele. Tem muita gente que pensa que mensagem dura, não é aquela mensagem de confronto, espanta as pessoas. Não, atrai, porque as pessoas querem e precisam ouvir a verdade. Somente a verdade, diz a palavra João 8,32, vos libertará, tá? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é? Ó, iam ter com ele toda a Judéia e província do Jordão, Mateus 3,5. Os que iam até o Jordão confessavam os seus pecados para serem batizados. Tá vendo aí? Ora, olha aí, ó. Ora, né? Vamos prosseguir a leitura aqui, ó. A Bíblia diz que todos pecaram. Tá vendo aí? Ó, tá até grifado aí, ó. Todos, não é um, não é dois, não é três, todos pecaram, não é? E separados estão da glória de Deus, Romanos 3,23. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá. Esqueci de grifar esse jamais, e grifa aí, marca aí para o seu aluno. Jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Então, irmão, se não tiver esse sentimento, se não tiver essa visitação, essa compreensão, essa consciência bíblica, irmão, é impossível, não funciona. Vai ficar 40 anos na igreja e será escravo do mesmo pecado, da mesma inclinação
pecaminosa, carnal. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Está vendo aí? João Batista traz agora este novo aspecto. Por que João Batista e não os outros profetas? Porque Jesus chegou na esfera em que João Batista vivia, no ambiente que João Batista vivia. Então, João estava preparando, não é? Ele foi o precursor, aquele que não era digno nem de desatar a sandália de seus pés, não é? Oh, glória, ele disse, eu vos batizo com água, mas vem um que é antes de mim, que é após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Porque João Batista que inaugurou a confissão, né? A importância da confissão para o batismo, para o caminho do reino dos céus, para a salvação. Porque ele foi um precursor, ele foi o que abriu o caminho para o povo ouvir a mensagem de Cristo. Ele foi um introdutor. Então ele, como introdução, ele trouxe esse novo sentimento. Ele introduziu na mente e na cultura daquele povo daquela época a confissão. E confissão a quê e a quem? Sobre o quê e sobre quem e para quem, não é? E qual o resultado? E depois, João Batista? E depois? Ah, meu irmão, isso é muito forte. Em Israel, a confissão era nacional, tá vendo aí? Até grifei para você, ó. Confissão era nacional e se dava em dia especial como dia de expiação, número 5:7. Por meio do modelo de vida de João Batista, olha só, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Então, João Batista, o profeta e o batizador, não é? Ele introduz isso aí no cristianismo, ok? No pensamento cristão, na nossa cultura cristã. Porque na cultura judaica a confissão era vista diferente, tá bom? E praticada de forma diferente. João Batista introduzindo Cristo, porque Jesus ainda não tinha se manifestado, mas ele já estava preparando, ele estava introduzindo o cristianismo ali, dizendo, o que está chegando aí é muito forte. É mais forte do que eu e do que a minha mensagem. E ele tem poder para mudar a rota da história de vocês e conduzi-los ao céu. Mas antes vocês têm que se arrepender, porque não alcançarão o céu, não trilharão o caminho deste Cristo, não terão força suficiente para seguir os passos do Mestre, se carregarem o fardo de vossos pecados, o peso da culpa e as consequências de vossos pecados e vossos erros. Uou! Ah, meu irmão, que coisa linda! Passe isso aí para os seus alunos, que é muito forte, é linda, 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 lindo. A caminhada com Cristo é maravilhosa. Desse modo, a pessoa que confessa os seus pecados, Salmo 32:5, e afirma que crê em Deus poderoso, olha só, em Deus, né, poderoso e salvador, Romanos 10:9 e 10. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador e ele recebe o perdão de seus pecados, tá vendo? Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. Oh, meu irmão, aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí a graça se manifesta. Ah, meu irmão, é o que Paulo nos ensinou. Aleluia! Quando ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus, é o dom, é o presente chamado Jesus Cristo. Subtópico 3, produzindo frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos, tá vendo aí? Frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse. E que frutos são esses, professor? Até grifei aí, até marquei aí. Honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros, submissão, né? Honra aos pastores, né? Meu irmão, e tantas coisas mais. Então a gente percebe que quando a pessoa está na igreja, mas não faz parte da igreja, não se envolve, né? Não se sacrifica, não renuncia nada em prol do bem-estar da obra de Deus,
Não se envolve. Ei, filho, filha, acorda. Você precisa se converter. Você precisa nascer de novo, como a lição anterior. Você precisa rever os conceitos aí, viu? Você precisa rever que cristianismo é esse que você está vivendo. Você não serve à igreja Assembleia de Deus. Você não serve ao pastor da sua igreja. Você serve a Jesus Cristo e este crucificado. Este que ressuscitou da cruz, não é? Glória a Deus, vivo e ressurreto. Meu irmão, então isso aqui é interessante a gente analisar, não é a forma como João Batista via, e hoje também precisamos dar uma analisada, porque pelo fruto se conhece o quê? A árvore, exatamente. Isso era a prova de que a natureza da pessoa, olha só, havia se transformado verdadeiramente, não é? Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá, até grifei aí, ó, frutos dignos de arrependimento. Uma nova forma de pensar, agir, um novo estilo de vida. Mateus 3:2, 21, 29 e Marcos 1:15. Ei, todo mundo vai reconhecer que Jesus entrou na sua vida por suas atitudes, não pelas suas palavras. Mais do que pelas palavras, pelos seus frutos, pelas suas atitudes. Olha a sinopse do 3 aí, ó, do tópico 3. O verdadeiro encontro com Jesus produz no crente frutos dignos de arrependimento. Aleluia! Meu irmão, tremendo, hein? Tremendo, tremendo, tremendo. Glória a Deus. Vamos para a conclusão? Olha aí a conclusão, que nos diz. Conclusão nos diz assim, ó, no momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que, ó, até grifei aí, ó, escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Ei, filho, filha, não tem desculpa, ok? Nós precisamos ter essa consciência. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor tem poder? Tem, mas é estreito, é apertado. Se você não tem uma vida de renúncia sacrificial, opa, tem coisa errada aí. Porque o caminho de Deus é estreito, a porta é apertada. Isso significa que, olha lá, ó, que precisamos renunciar. Tá vendo aí? Precisamos renunciar ao eu, não é? Aos nossos pensamentos e desejos para que Cristo apareça. 2 Coríntios 5:17. Isso só é possível por meio de um verdadeiro, tá vendo? Grifei aí, ó. Passa isso para os seus alunos, meu querido, um verdadeiro arrependimento. Qual é o verdadeiro arrependimento? É aquele que te muda de direção, de rota. Confissão de pecados e experiência do perdão. Aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Que lição, hein, queridos? Que lição, meu Deus. Entendeu? Não existe arrependimento na mesma rota. Arrependimento se confirma, se evidencia quando você muda a sua rota. Você estava indo, se arrependeu, mudou de rota. Mudou de rota, mudou o pensamento, mudou o coração. Como que isso se chama, pastor? Mudança de domínio. Porque antes você é quem mandava, era o que você pensava, é o que você achava, era a influência do mundo, da internet, né? Hoje, com a influência da internet, dos influencers, dos coaches, dos mestres, dos patrões, do pai, da mãe, do tio, da avó, ou de repente das suas, né, leituras e dos livros, dos meios que você é influenciado. Mas quando Jesus, meu irmão, entra na nossa vida, na sua vida, na minha vida, nossa vida, tudo muda. Aí o Espírito Santo nos convence do pecado, nos arrependemos e mudamos de rota. Ele nos dá essa graça, essa força. Opa, não é por aí, não é esse caminho largo não, é o caminho estreito. Aí começamos a renunciar. Aí começamos a tratar o reino de Deus como prioridade. Primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ei, lhe pergunto, você tem tratado o reino de Deus como primeira opção? Será que você realmente é arrependido? E outra,
Quando estamos arrependidos, estamos decididos, aprendemos nessa lição, decididos, psicológica e moralmente, não é? Nos pensamentos e nas atitudes, de que não pertencemos e nem queremos mais a velha vida, queremos agora a nova vida em Cristo, porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Glória a Deus! Por isso confessamos, porque cremos que aquele que confessa e deixa alcança a sua misericórdia. Aí você confessa e diz: pastor, eu preciso mudar de vida, eu fiz isso, aquilo, tal. E abre seu coração, pastor, ministra uma palavra de Deus, ora, abençoa, confirma ali a bênção de Deus, do perdão sobre ti, você sai leve, você sai livre do jugo, do peso, da culpa e daquele pecado. E agora o Espírito Santo te conduz a uma nova experiência, a experiência de viver pela fé, na jornada da fé. E todos aqueles que vêm contra você, você libera o perdão. Primeiro a receber o seu perdão é você mesmo. Uau! É isso aí. O primeiro a receber o seu perdão depois de transformar, da vida transformada, é você mesmo. E depois o próximo. Quem não tem poder para se perdoar, nunca perdoará o outro. Forte, hein? Quem não se perdoa, nunca desfrutará do poder de perdoar o outro. Que Deus te abençoe. Que Deus nos guarde da porta larga, meu irmão, e que estejamos cada dia mais convictos que o caminho é estreito, a porta é estreita, mas o triunfo será maravilhoso, valerá a pena todo esforço e toda dedicação e renúncia para a glória de Deus. Que Deus muito te abençoe, te dê uma aula maravilhosa, você que está estudando comigo, te dê uma aplicação poderosa desta lição. Até a próxima em nome de Jesus. E lembrando, hein? O caminho é estreito, mas vale a pena. Jesus está conosco e a vitória é certa em nome dele. Fiquemos todos na paz, Deus abençoe. Antes de encerrar, não é? Não se esqueça, hein? Clica aqui embaixo, tem um botão escrito inscrever-se, clica nele. Também um botãozinho com o formato de um sino, clica nele, vai subir as opções, você clica em todas as notificações e o joinha, like, eu gostei, não esquece não, para ajudar a promover o reino de Deus através da sua palavra. Agora sim, depois de curtir, de se inscrever e de compartilhar e clicar no notificações, fiquemos todos na paz.